Um dos aspectos mais importantes para todo trader é o planejamento. Você conseguir se organizar antes de entrar na sua operação. E eu costumo dizer que, para você que opera no mercado financeiro, o final de semana serve exatamente para planejar a semana seguinte. Pensar o que pode acontecer ao longo da semana seguinte, através da sua rotina, é claro, entender se você vai conseguir operar todos os dias, no horário certo, adequado, tá? E você fazer um planejamento dos ativos que você pretende operar, uma análise desvinculada do aspecto emocional, é importante, no final de semana, e entender as notícias também que podem impactar o mercado. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise de alguns ativos que estão em regiões de interesse que podem representar possibilidades para a gente para a semana de 26 a 30 de maio de 2025. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso na prática agora. Antes de mais nada, é o seguinte, nos próximos dias vai acontecer o evento O Trader do Futuro, onde eu vou te mostrar tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, como que eu desenvolvi, criei uma metodologia para operar de forma 100% automatizada e com isso ter consistência no mercado financeiro de forma muito mais tranquila, com método e com precisão, com métrica, sabendo exatamente o que esperar da minha estratégia e quando que eventualmente eu preciso mudar alguma coisa. Então fica ligado aqui no meu YouTube que eu vou te trazer mais detalhes sobre o evento Trader do Futuro para você entender todos esses passos e conseguir de fato caminhar na direção da consistência, ok? Então vamos para o vídeo, para a tela que eu te mostro isso agora. O primeiro par que eu quero comentar com você é um par que talvez você não acompanhe, não é um par muito utilizado, não é um par muito negociado, né? Pelo trader de varejo, mas está em uma região interessante e é o AUD-NZD. A gente consegue observar como ele fez o rompimento desse ponto de suporte por aqui e esse ponto que foi suporte virou resistência no gráfico diário. Tem uma curiosidade a respeito desse par, é que a impressão que dá é que ele é quase que constantemente lateralizado. A gente pode observar em 2022, foi quando ele fez um movimento mais direcional, mas de 2022 para cá, ele praticamente não tem saído do lugar, movimentando dentro de um range, né, uma lateralização bem marcada, de uns 600 pips, talvez. Vamos ver aqui, 600 pips. 600 pips mais ou menos. Então ele não tem saído dessa lateralização já faz aí 3 anos, né? Praticamente 3 anos. E a gente consegue observar, agora, olhando mais de perto, esse ponto foi suporte, aqui o mercado conseguiu romper, e aqui esse ponto funcionou agora como resistência. Olhando para cá, a gente consegue ver essa estrutura de queda, uma retração mais fraca, tá? E isso já nos abre para a possibilidade de nós pensarmos nas retrações de Fibonacci. Então temos uma confluência de fatores no AUD-NZD pelo gráfico diário, tá? Este movimento de baixa, esse ponto foi suporte, e aqui voltou para a região dos 50%. E agora ele começou a fazer um movimento de baixa no AUD-NZD, o que abre espaço para, né, aquela pergunta. Cara, dentro dessa estrutura, será que ele vai continuar caindo? A minha opinião, dentro dessa estrutura de queda, eu priorizaria por possibilidade de venda no AUD-NZD. E aí, é claro, é um par que tem um spread mais caro e etc. Então, para operações swing trade, pode ser mais interessante do que outros modelos, tá? Outro par que está na mira é o CHF-JPY, fez um movimento de alta bastante interessante desde 2020, muito direcional. E agora, faz um ano aí praticamente, que ele entrou quase, indo para um ano, né? Que ele entrou nessa lateralização, essa congestão pelo gráfico diário, conseguimos ver por aqui, e esta região de suporte aqui embaixo no CHF-JPY, que marca para a gente uma espécie de um triângulo. Fica bem marcado esse triângulo por aqui, tá? E agora, o que está acontecendo? Nesses últimos dias, ele chegou nesta região de resistência, inclusive é uma região de topo triplo aí, e agora começou a deixar sombra para o lado de cima e tem chance de fazer um movimento de baixa, tá? Um possível rompimento, já aconteceu aqui o rompimento dessa linha de tendência de alta, e ao longo dessa semana ele pode, de repente, entrar em uma estrutura de baixa pelo gráfico de uma hora, talvez. Especialmente se ele conseguir romper para baixo desse ponto de suporte no gráfico de uma hora. Então, se ele conseguir romper, passar para baixo desse ponto de suporte no gráfico de uma hora, tem chance de continuar o movimento de queda no CHF-JPY para a semana de 26 a 30 de maio.
Importante, é claro, comparar toda e qualquer informação, né, com o seu próprio plano de trade, a tua própria realidade daquilo que você faz no mercado, tá? Mas eu priorizaria por continuação de movimento de baixa no CHF-JPY, talvez até uma região aqui mais para baixo, desde esse ponto até aqui, seria aí uns 180 pips de queda. Próximo par que está na mira é o Euro-USD. Euro-USD fez um movimento de alta bastante importante, mostrando valorização do euro frente ao dólar americano, tocou na zona extrema, já fez uma retração. E quando a gente olha um pouco mais de longe, a gente consegue ver, isso aqui foi outubro, né, de 2020, entrou em uma estrutura bastante forte. Ele rompeu agora, começou o rompimento desta região de resistência, e olhando para cá, a gente consegue ver possível continuação. Olha, ao longo dessa semana eu quero ver o que o Euro-USD vai fazer com relação a este nível da Fibonacci por aqui, ó, exatamente onde ele acabou de tocar. Então aqui, estrutura de baixa, bem marcada que a gente consegue observar, retração mais fraca exatamente nesta região de resistência aqui no 61,8 da Fibo. Então, resistência, resistência, e aqui o mercado tocando novamente. Minha opinião pessoal, cara, eu entendo que o Euro-USD tem chance de fazer uma retração, talvez até o nível de 23,6, tá? Se ele respeitar essa região de resistência. E aí, é claro, a gente pode olhar também para, através de uma perspectiva um pouco mais curta, né? O gráfico de uma hora, por exemplo, a gente consegue pensar no rompimento dessa linha de tendência de alta. Dependendo de como o mercado romper, ó, essa linha de tendência de alta no gráfico de uma hora pode abrir espaço para uma queda até a região do 23,6. Perceba que a análise ela começa no gráfico diário para entender o que está acontecendo no gráfico diário e depois a gente vai descendo. Tá? Esse é o tipo de análise top-down. Começamos de cima para baixo, do período maior para o período maior. Para o período menor, tá? Do maior para o menor. Então, estrutura de queda importante, bateu na zona extrema. Dentro dessa visão, né, eu vejo que o Euro-USD, se ele romper essa linha de tendência de alta no gráfico de uma hora, por exemplo, tem espaço para cair até a região do 23,6. E para a semana seguinte. Próximo par que está na mira, GBP/AUD, Libra frente ao dólar australiano. Conseguimos observar movimento de alta bem importante aqui, né, subiu 25%, uma retração bem fraca, pequena, aqui, né, nesse ponto. E aí ele começou, fez o rompimento desta região, que foi resistência, e aí ele entrou nessa estrutura de alta e agora tocou na zona extrema. O que eu vejo no GBP/AUD? Algo parecido com o do Euro-USD. Se nós olharmos pelo gráfico de 4 horas, conseguimos observar essa estrutura de baixa que o mercado já voltou até o 38,2. Para o GBP/AUD, toda esta região aqui, ó, toda essa região é uma região que eu vejo como potencial região de resistência para essa semana. Pode ser que o mercado comece a cair e venha até o nível zero? Pode ser. Porém, também pode ser que ele decida subir um pouquinho mais, né? Chegar nesta região aqui. Toda essa região em amarelo é uma região de potencial resistência e que poderá, para mim, sinalizar possível oportunidade de venda na ruptura de dessa estrutura de alta. Por exemplo, o gráfico de uma hora, ó, a gente pode observar, temos uma linha de tendência de alta intacta. Movimento de alta, retração, alta de novo, uma pequena retração, alta retração. Se, a partir daqui, vamos imaginar o seguinte cenário, o mercado continua subindo, tá? Continua subindo, e aí em algum momento ele faz o rompimento dessa linha de tendência de alta, aí é onde eu vou procurar por possibilidades de venda no GBP/AUD. Portanto, dentro da estrutura do gráfico diário, olhando pelo gráfico de 4 horas e pelo gráfico de uma hora, o principal ponto de referência para mim é essa linha de tendência de alta no GBP/AUD, gráfico de uma hora. E por último, mas não menos importante, temos o GBP/CAD. Também está em uma estrutura de alta já tem um bom tempo, né, que a gente conseguimos observar que fez um pico, né, um fundo lá embaixo bem marcado, e já subiu aqui 32%. Está nessa estrutura de alta. Agora, o que está acontecendo mais de perto? Conseguimos ver esse acúmulo de sombras para o lado de cima. O mercado um pouco lateralizado ao longo dos últimos dias. Essa aqui é a máxima que tocou exatamente na zona extrema e depois começou a fazer um movimento de baixa. E eu quero ver o que ele vai fazer, como ele vai reagir a partir desse toque na resistência. De novo, gráfico diário é o ponto de referência, né, no gráfico, enfim, para a gente pensar em possível suporte e resistência. Agora podemos descer, por exemplo, para o gráfico de uma hora
e aguardar o rompimento, possível rompimento dessa linha de tendência de alta. Essa linha aqui, um canal de alta, né? Esse canal de alta é o ponto principal de referência. Se o mercado fizer rompimento para baixo desse ponto, então sim, já daria para começar a pensar em possível oportunidade de venda, dependendo de como ele se comportar a partir daqui, considerando o toque no gráfico diário que ele fez, né? E aí um possível rompimento do canal de alta no gráfico de 1 hora. Juntando essas duas informações, dá para a gente fazer uma possível projeção de movimento de baixa no GBP CAD, dependendo se ele conseguir romper essa estrutura de alta no gráfico de 1 hora. Bom, eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, então já vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar das notícias que podem movimentar o mercado para a semana que vem. E deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E é claro, olha só, veja bem, papo reto, tá? Olho no olho. Compara o que você vê na internet, faça o teu plano, desenvolva a habilidade de pensar, né, o mercado de forma organizada, tá? De acordo com um plano, com uma estratégia, com começo, meio e fim. Isso vai aumentar a tua probabilidade de ser bem sucedido no mercado, tá bom? É um prazer ter você por aqui e conto com a sua presença amanhã no nosso próximo vídeo para falarmos do mercado. Um forte abraço, fique com Deus e te vejo amanhã. Até mais.